Pronto, só para fazer uma revisãozinha do que a gente viu até agora, né? Nós tivemos duas aulas, né? Éramos para ter tido 5 aulas já. 5, exato. Essa é a quinta, né? Essa era para ser a quinta aula, mas essa vai ser a nossa terceira aula, certo? Porque teve uma semana que eu não dei aula por realmente burrice minha, certo? Eu me enganei, dei aula achando que era para outra turma, certo? Aí depois eu vou gravar em outro dia essa aula. E infelizmente semana passada a gente eu também não teve aula por causa do luto, certo? É até uma pena lembrar, né? Mas de qualquer forma, nessas duas aulas que nós tivemos, que foi que a gente viu? Na primeira vimos sistema de unidades e conversão de unidades, certo? Na segunda, eu terminei vendo a parte de algoritmos significativos e ordem de grandeza, certo? Basicamente, a aula toda foi só isso, praticamente, certo? Essa segunda aula, inclusive, eu ainda não postei, né? Mas assim, quando terminar a aula aqui, eu posto, né? Ela está gravada. Eu achei até que tinha perdido ela, estava procurando agora há pouco, graças a Deus que eu achei. Aí eu posto ela assim quando terminar a aula, certo? Na aula de hoje, nós vamos começar a ver a parte da cinemática mesmo. Vamos começar a estudar o movimento das coisas. Tudo bem? Deixa eu só ajeitar aqui a nossa lousa, certo? Sempre fica aquela recomendação, né? Pode ser que a internet fique lenta e tal. Então, se ela ficar lenta, você me avisa que aí eu repito, certo? Posso tentar dar uma melhorada na internet daqui de casa, certo? Vamos lá. Então, hoje, de fato, a gente vai começar o nosso estudo do movimento, certo? Começar a estudar o movimento, tudo bem? Então, primeiramente, a gente vai estudar, a gente chama de cinemática. Por que cinemática? Porque a gente está interessado em entender como a gente descreve o movimento, como a gente descreve, né? A matemática, as ferramentas matemáticas que a gente usa para descrever da, o movimento dos corpos, tudo bem? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, certo? É o seguinte, é que primeiro, que o conceito de movimento, ele é relativo, certo? Vou pegar um exemplo, né? Só que eu tenho um pincel vermelho aqui, certo? E eu tenho um pincel azul na minha mão. Eu pergunto para você, o pincel azul está em movimento em relação ao vermelho, né? Então, o pincel azul em relação ao vermelho está em movimento, certo? Por quê? Porque as distâncias entre eles estão se alterando, né? Aquele fica mais próximo, aquele se afasta de novo, certo? Agora, vamos supor que eu faço assim, ó. Eu pego esses dois pincéis, o azul e o preto, eu boto em movimento aqui, ó. Aí eu pergunto, o pincel azul está em movimento em relação ao vermelho? Tá, né? O pincel preto está em movimento em relação ao vermelho? Tá também. Mas o preto está em movimento em relação ao azul? Não, certo? O pincel preto e o azul, né? O fato que eu estou tremendo um pouco, tirando esse fato, o pincel azul e o preto, eles estão praticamente à mesma distância. Então, um está parado em relação ao outro, certo? Por quê? Porque eles estão à mesma distância um do outro aqui. É a mesma coisa se eu fizesse aqui, né? Se eu botasse eles na mão assim e mexesse os dois, certo? Quer dizer que os dois estão parados em relação à minha mão, certo? E um está parado em relação ao outro. Mas, em relação ao pincel vermelho, os dois estão em movimento. Então, a coisa mais importante que a gente tem que entender em relação ao movimento é que o movimento, ele é relativo, certo? Relativo. Ou seja, um móvel pode estar em movimento em relação a uma coisa, mas não necessariamente em movimento em relação a outra, certo? Tudo bem? E aí, junto com o conceito de relativo, vem um conceito, né, importante em relação a isso, né? Aí você pergunta, em relação ao quê? Certo? Então, vem o conceito de referencial. Referencial. Tudo bem?
Então, toda vida que você vai estudar o movimento, você tem que estudar em relação a alguma coisa. Essa alguma coisa que você estuda em relação que você estuda o movimento em relação a essa coisa, a gente chama de referencial. Tudo bem? Então, assim, diz que um corpo se movimenta, né, em relação a alguma coisa se a distância alterar, certo? Vamos supor que você queira estudar um movimento na prática, né? Você vai começar a andar. Aí você vai lá na beira-mar, Fortaleza, né? Que tem umas plaquinhas lá de quanto você andou, né? 0 km, tem de 100 metros, 200 metros, certo? Então, vamos supor que você queira estudar o seu movimento, você quer saber quanto você andou, certo? Então, o que você pode fazer? Você pode medir a sua distância até a primeira placa, a placa que marca 0, certo? Lógico, né? Vamos supor que você está aqui entre a placa 0 e 100, bem no meio, então você sabe que você vai estar a uma distância de 50 metros. Né? Então, você continua andando, você chegou exatamente aqui na placa de 200 metros. Então, você sabe que vai estar a 200 metros do início, certo? Do ponto de referencial, né? Certo? Então, essa placa 0 aqui está funcionando como ponto de referencial. Tudo bem? Bom, uma coisa importante na física é que o ponto de referencial pode ser qualquer ponto que você quiser, qualquer coisa, qualquer referencial que você queira adotar, certo? A lei da física não pode alterar dependendo do seu referencial, né? Desde que ele seja inercial. Tudo bem? Mas são conceitos mais complicados que a gente vai ver um pouco mais para frente. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você chegou na beira-mar e assim quando você entrou na beira-mar, você não estava na placa marcando 0, você estava na placa marcando, vamos botar aqui, 1.500 metros. Já chegou nessa placa aqui. Aí você pensou, não vou andar até o 0, você já estava bem aqui assim, ó. Eu não vou andar até o 0 para eu começar a andar. Vou começar a andar a partir daqui, né? E aí eu sei que quando eu chegar no 2.000 metros, 2 quilômetros, quando eu chegar bem aqui assim, eu vou ter andado quantos metros? 500. Certo? Então, agora, o seu referencial que você está usando é a placa de posição 1.500. Certo? Então, ou seja, é como se para você agora o seu 0 fosse a placa de 1.500. Né? Então, aqui você andou 500 metros, né? Você continuar andando aqui e chegar na placa de 3.000, certo? Aí você vai saber que você andou 1.500, né? Claro que aqui está fora de escala. Tudo bem? Então, referencial é isso, é um ponto em relação ao qual você vai medir as suas distâncias. Pode ser qualquer ponto mesmo, certo? Desde que, lógico, você consiga medir essa distância de forma correta e coerente. Tudo bem? Então, ou seja, na prática, como é que a gente descreve o movimento? A gente pressupõe que existe uma posição 0, certo? Isso a gente chama que é o referencial, a origem, o ponto onde a gente está em relação ao qual a gente está medindo a distância, certo? E aí, o corpo ele vai ter uma certa posição. Né? O que é a posição? É a distância até esse referencial. Tudo bem? Então, vai existir uma certa posição. Vamos supor que você está aqui a 10 metros desse referencial. Então, a gente diz que a sua posição é S igual a 10, certo? Que a gente apresenta por S, né? S igual a 10 metros, nesse caso. Tudo bem? S de... Você que gosta de inglês, né? S de quê? Como é que é espaço em inglês, né? É o space, né? Certo? Então, a gente usa S, até hoje a gente usa S. Mesmo em português, né? Nunca se traduziu essa letra. Certo? Então, assim, então, sempre quando eu disser assim, ó, que o S de um corpo é um determinado valor, 10,
20 metros, né? Sei lá, 263 metros, o que é que eu estou dizendo? Que ele está a essa distância do ponto que você adotou como referencial, certo? É só um detalhe, né? Primeira coisa é o seguinte, é que quando você adota o ponto onde a posição é zero, certo? O nosso referencial, né? As distâncias até esse ponto, certo? É a posição, mas a gente adota também um sentido, certo? Um sentido de orientação, de crescimento dessas distâncias, certo? Ou seja, por exemplo, então aqui eu digo que é 10, né? Quando aqui está 20, quando tiver aqui está 30. Se tiver no outro sentido, a gente vai considerar como sendo posições negativas, menos 10, menos 20, certo? Então, quando você adota o referencial, você adota um ponto e também adota um sentido que a gente chama de sentido de crescimento, certo? E aí, se você está à direita, né, do zero, quer dizer, se você seguiu no sentido de crescimento, a partir do referencial, a gente diz que são posições positivas. Se você está no sentido contrário ao crescimento, certo? De onde você adotou o zero, então a gente diz que está em posições negativas, certo? É só uma convenção que a gente usa para poder estabelecer cada posição a um número, né? Porque se eu continuasse dizendo de 10 aqui, chamado de 10 e 20, então eu não saberia se tivesse 10 à direita ou à esquerda, né? Se eu falasse que essa era 10. Eu estabelecendo essa convenção, agora eu vou saber que a cada posição eu tenho um único valor, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo aqui. Tudo bem? É uma convenção que a gente adota, certo? Mais um detalhe também é que aqui eu desenho uma linha reta, mas não necessariamente esse deslocamento, o estudo que a gente vai fazer, pode ser uma linha reta, pode ser até uma linha curva mesmo, né? Só que aí a gente pensa da seguinte forma: essa posição S, vamos supor que seja o zero, né? 10 metros, vai ser um valor S, né? Ao longo dessa linha. Então, vamos supor que você andou aqui, 10 metros ao longo da linha. Então, seu S é 10. Vamos supor que você desceu aqui esse morro, certo? E aí você desceu mais 10 metros aqui, descendo o morro. Então, você vai estar aqui na posição 20, porque ao longo da linha você andou 20 metros. Tudo bem? Então, não precisa necessariamente ser uma linha reta, pode ser uma linha curva, certo? Pode ser uma linha curva. E aí usa aquela mesma lógica, né? Tem um referencial, que é a posição zero, e aí tem as posições positivas, que é no sentido de crescimento, e as posições negativas, que está no sentido contrário ao sentido de crescimento, certo? A internet caiu, né? Acontece, certo? Qualquer coisa, se você quiser, eu posso repetir a última coisa que eu falei, mas não é nada demais, né? É exatamente isso que eu falei agora, certo? Vamos lá, então, já vimos referencial, posição que a gente representa por essa, né? Só um detalhe, qual a unidade de posição? Certo? A unidade de posição é metro, né? No SI, como a gente tinha visto, a unidade de comprimento, que é o metro, certo? Vou botar assim, metro. Mas também a gente usa bastante o quilômetro, né? É muito comum no nosso dia a dia a gente usar o quilômetro. Então, só lembrando da conversão de metro para quilômetro, que a gente vai usar bastante, se você está de metro e transformar para quilômetro, você divide por 1000, né? Você está em quilômetro e você quer transformar por metro, você multiplica por 1000, certo? Só relembrando, né? É um conceito importante. Outro conceito importante em relação ao movimento é o conceito de deslocamento. Deslocamento. O que é o deslocamento? Certo? Às vezes a gente chama de D, ou, mais comum, ΔS. Certo? Que a medida também é o metro, né? Então, deslocamento, né, já dá para entender, é que você saiu de um ponto, de uma posição, e foi para outra posição, certo? Você estava aqui numa posição S1, certo? E o quanto você foi para outra posição S2, né? Então, o deslocamento é exatamente essa distância que você andou, certo?
Então, geometricamente, é fácil de a gente entender, né? Que o deslocamento ele vai ser o quê? A posição final mais inicial, né? Porque essa distância aqui é S1. Essa distância maiorzona aqui é S2, né? O ΔS é exatamente isso aqui, ó. Tudo bem? Opa, aqui é S2, aqui é S1. Ou seja, o ΔS é exatamente esse maiorzão aqui, ó. S2 menos S1, certo? ΔS vai ser o S2, que é a posição final, menos a posição inicial. Simples da gente entender, certo? Eu chamei aqui de 2 e 1, né? Tem gente que chama final, mas então, o importante é que você entenda que é a posição em algum instante posterior menos a posição em algum instante anterior, tudo bem? É a diferença entre duas posições, certo? Então, o movimento ele vai existir quando o deslocamento é diferente de zero, né? Ou seja, a pessoa se deslocou de um ponto para outro, certo? Só para a gente finalizar essa parte dos conceitos iniciais do movimento, é a gente entender que outro conceito muito importante, né, para a gente estudar o movimento, é o conceito de tempo, certo? Eu vou até apagar isso aqui, ó, né? É um conceito de tempo, certo? Ou seja, a gente vai estudar o quanto o corpo vai se deslocando, certo? Para determinados tempos, certo? Então, se o corpo se movimenta, ele vai ter várias posições para vários tempos diferentes, né? Então, deixa eu dar dois exemplos para você aqui, né? Vamos ver um exemplo. Vou dizer que existem dois corpos, o corpo A e o corpo B, certo? E eu digo o seguinte, ó, o corpo a posição do corpo A para os vários tempos é assim, quando o tempo for zero, a posição é 10. Quando o tempo for 1, a posição dele foi 9. Quando o tempo for 2, a posição foi 8. Quando o tempo foi 3, a posição foi 7. Certo? E o corpo B, né? A posição do corpo B foi assim: no tempo 0, a posição foi 15. No tempo 1, a posição foi 15. No tempo 2, a posição foi 15. No tempo 3, a posição foi 15. Então, eu pergunto: qual dos dois está em movimento e qual dos dois está parado? Né? Então, lógico, o corpo B ele está parado. Por quê? Porque para cada instante de tempo, a posição dele sempre é a mesma. Né? O corpo A está em movimento. Né? Para cada tempo, ele vai estar numa posição diferente. Tudo bem? Então, é por isso que o conceito de tempo é importante para estudar movimento. Né? O que significa estar em movimento? É ter uma posição diferente para cada tempo em relação a algum referencial. O que significa estar parado? É sempre ter a mesma posição para qualquer tempo, né, em relação a algum referencial. Tudo bem? Então, com isso, a gente fecha todos os conceitos importantes que a gente tem que entender, certo? Para estudar o movimento. Né? Os básicos, né? Os fundamentais, certo? Outra coisa também que a gente tem que entender é o seguinte, é que a posição ela é uma função do tempo, certo? Ou seja, para cada tempo que o meu relógio estiver marcando, certo? Eu vou ter uma posição. Matematicamente, a gente chama isso de uma função, certo? Aquela história do y, né? Você vai dizer, professor, a única função que eu conheço é y e x. Sei lá, 5x mais b, ou mais 3, que é a função que eu conheço. Né? Mas isso aqui é exatamente isso. Para cada valor de x, você tem um valor de y. Né? Se x for 1, y é 8. Se x for 2, y é 13. E assim vai. Para cada valor de x, você tem um y. Aqui, na física, é a mesma coisa, só que a diferença é que para cada valor do tempo eu tenho uma posição. Então a gente escreve o seguinte, que a posição ela é uma função do tempo, certo? Para a gente fazer isso de forma usando símbolos, usando a matemática, a gente diz o seguinte, que o S é um S de t. Então, ou seja, a posição S é uma função do tempo. Certo? Tudo bem? Qualquer dúvida você pode perguntar aí. Certo? São alguns conceitos fundamentais, né? Até primitivos, quem sabe? Quem sabe primitivos.
certo? Agora nós vamos ver o nosso primeiro conceito, né? Importante para estudar o movimento. Aliás, todos os outros foram importantes também, né? Mas esse aqui é tão importante quanto. Que é o conceito de velocidade média. Então, para a gente estudar a questão do movimento, né? Foi interessante desenvolver uma grandeza física, certo? Ou seja, realmente uma expressão matemática que descreva o quão rápido se movimenta alguma coisa, certo? E aí, o conceito que tem essa propriedade, né, é exatamente quando você pega o deslocamento, certo? E divide pelo tempo. Tudo bem? Velocidade ΔS sobre ΔT, né? Velocidade média. Vocês devem, na verdade, já conhecem essa equação, né? Não sei se é a primeira vez que vocês estão fazendo essa cadeira ou não, mas o que eu acho interessante é que muitas vezes a gente joga essa fórmula aqui e o aluno acha que isso aqui surgiu do nada, né? Não é que isso aqui surgiu do nada, uma pessoa teve que pensar dessa forma, né? Uma pessoa pensou o seguinte: eu quero descrever o quão rápido um objeto se movimenta. Como é que eu consigo fazer isso matematicamente? Eu quero associar a um número a essa rapidez do movimento, certo? É tanto que a primeira pessoa que pensou isso foi Galileu, né? Não sei se foi exatamente a primeira, mas um dos mais importantes, certo? E a primeira vez que ele pensou assim, como sendo ΔT sobre ΔS. Ou seja, ele pensou errado a primeira vez, né? Depois de você fazendo uns testes, você vê que isso aqui não faz sentido, você definir a velocidade como sendo ΔS, né? Por quê? Porque para você definir a velocidade, você tem que entender o seguinte, né? Se você deixar um tempo fixo, certo? Se você analisar um tempo fixo, quem se desloca mais tem uma maior velocidade, né? Então, por exemplo, porque tem duas pessoas, a pessoa A e a pessoa B. No mesmo intervalo de tempo, o A se deslocou isso e o B se deslocou essa distância aqui, certo? Quem foi quem estava mais rápido? Você vai dizer, não, professor, se for no mesmo intervalo de tempo, o A só chegou até aqui e o B chegou até aqui, quem chegou mais rápido foi quem andou mais, quem está mais rápido é o B, certo? Ou seja, por quê? Porque se deslocou mais. Então, a velocidade é tanto maior quanto maior for o deslocamento. Então, é por isso que a velocidade é diretamente proporcional ao deslocamento, né? Então, matematicamente, quando você tem uma equação com a divisão, né, quem está em cima a gente diz que é diretamente proporcional, quem está embaixo é inversamente proporcional. Diretamente proporcional por quê? Porque se ele aumentar, o resultado dessa divisão vai aumentar também, que é a velocidade, né? Que é o divisor denominador, né? Se o denominador aumentar, o quociente aumenta, certo? Tudo bem? Se aqui é 10 passar a ser 20, a gente vai perceber que seja aqui o que for, vai dobrar também, certo? É linearmente proporcional, tudo bem? E vai ser inversamente proporcional ao tempo, né? Ou seja, quanto mais tempo você leva para percorrer uma determinada distância, significa que a sua velocidade é menor, tudo bem? Então, vamos supor que duas pessoas vão correr uma corrida, ou seja, todas duas vão percorrer a mesma distância, certo? Então, aqui o A e aqui o B, todos os dois chegaram no mesmo caminho, sendo que o A fez isso aqui em 20 segundos e o B fez isso aqui em 10 segundos. Então, você vai dizer que quem é mais rápido? O B, né? Quanto menor o tempo, maior a velocidade. Então, diz que a gente é inversamente proporcional. Quanto menor o tempo, maior é a velocidade. Tudo bem? Então, ou seja, essa equação não veio do nada. Alguém teve que pensar e pensou de tal forma a descrever o que a nossa intuição, né? O que a nossa percepção de rapidez, né? Essa equação é a tradução matemática da nossa percepção de rapidez, certo? Tudo bem? Agora só tem um detalhe, né? Eu estou falando de velocidade, 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 mas aqui eu escrevi velocidade média,
Né? Esse médio aqui é importante. Eu estava só falando velocidade para resumir, mas esse médio é importante, tudo bem? Porque é o seguinte, a velocidade média é definida como sendo o ΔS dividido por ΔT, certo? Então, vamos só ver alguns exemplos aqui, certo? Vou pegar aqui um exemplo, né? Da minha casa até o Campus Calcaia, certo? É um deslocamento de mais ou menos 18 quilômetros, certo? Naquele tempo que a gente ia ter aula lá, né? A gente tinha aula lá, eu demorava cerca de uns 45 minutos para fazer essa 45 minutos para fazer essa viagem da minha casa até o Campus Calcaia, certo? E aí vamos calcular a minha velocidade média. Antes de calcular aqui, só um detalhe que eu esqueci de falar, que é qual a unidade de velocidade, né? Então, como velocidade é espaço sobre o tempo, certo? A unidade de velocidade, eu vou escrever assim, ó. Se eu botar essa barra aqui, eu estou me referindo à unidade daquela grandeza, certo? Vai ser metros por segundo, tudo bem? Por quê? Porque é a unidade de espaço dividido pela unidade de tempo. Então, vai ser metro dividido por segundo, certo? Que a unidade de tempo é segundo, né? Esqueci até de falar. Mas é muito comum também a gente usar em quilômetros por hora, certo? A velocidade em quilômetros por hora. E aí é importante a gente saber como é que se converte, né, de metros por segundo para quilômetros por hora, tudo bem? Eu até já ensinei como é que se converte isso na nossa aula de conversão de unidades, né? Então, vou só relembrar aqui, eu deduzi direitinho como é que obtém a fórmula, né? Mas, para a gente não perder tempo, eu vou só relembrar como é que faz aqui, ó. De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6, né? De onde vem esse número mágico 3,6? Está mostrado lá na nossa primeira aula, tudo bem? Mas, mesmo assim, se vocês não tiverem dúvida, fala lá no WhatsApp que eu posso explicar onde é que vem esse 3,6, certo? Mas vamos lá, vamos calcular aqui minha velocidade que eu fazia lá na minha velocidade média que eu fazia para chegar no Campus Calcaia, né? Bom, minha posição está em quilômetros, então eu vou calcular em quilômetros por hora, que é mais fácil mesmo, certo? Só o meu tempo que está em minutos que eu tenho que transformar para hora, certo? Um jeito rápido de transformar de minuto para hora é você dividir por 60, certo? Dividindo por 60, isso aqui vai dar 0,75, se eu não estou enganado, mas deixa eu verificar, certo? 45 dividido por 60, é isso mesmo, 0,75. Tudo bem? Então, de minuto por hora, que foi o que eu fiz? Dividir por 60. Né? Se tiver alguma dúvida do porquê que eu dividi por 60, depois eu posso explicar melhor. Né? Mas se não tiver dúvida em relação a isso, vamos seguir em frente aqui. Então, a minha velocidade média era 18 km dividido por 0,75 horas. Certo? Então, a minha velocidade média é 18 dividido por 0,75 era de 24 km por hora. 24 km por hora. Era a velocidade média que eu fazia no meu carro, certo? Da minha casa até o Campus Calcaia, certo? Aí eu pergunto, no velocímetro do meu carro, está marcando esse valor aqui de 24 o tempo todo? Na verdade, não, né? Na verdade, é até difícil olhar para o velocímetro e ver ele marcando 24, né? A maior parte do tempo ele estaria o quê? 60, né, quilômetros por hora, que é a velocidade máxima, geralmente eu ando ali próximo de 60 quilômetros por hora, certo? Ou então eu podia estar parado, né, eu estava 0 quilômetros por hora, certo? Ou então assim quando abre um sinal, né, eu começo a acelerar e tal, vou acelerando aos poucos, né, 0, 5, 10 quilômetros e 20, até chegar aos 60, né, eu vou subindo aos poucos. De repente entrar um cachorro no meu meio, eu freio, né? Então reduz a velocidade de novo, certo? Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que a minha velocidade, ela a todo momento vai variando, certo? Para cada tempo, eu tenho um valor de velocidade. Se eu analiso um tempo em que eu estou parado no sinal, a minha velocidade é zero. Assim quando o sinal abre,
a minha velocidade começa a aumentar. Sei lá, uns 30 segundos depois que o sinal abriu, eu estou ali nos 60 km por hora, mais ou menos cravado, né? Pode acontecer de entrar uma pessoa no meu meio, aí eu tenho que frear, diminuir para 40. Então, para cada tempo, eu tenho um certo valor de velocidade, certo? Sendo que essa velocidade que eu tenho para cada tempo é diferente dessa velocidade aqui. Isso aqui é a velocidade média, a velocidade quando eu analiso o percurso como um todo. Tudo bem? Essa outra velocidade que eu tenho para cada tempo, a gente chama de velocidade instantânea. Instantânea. Certo? Instantânea. Certo? Então, o que acontece? A minha velocidade instantânea é uma velocidade para cada instante de tempo. Então, lembra que eu falei que a posição é uma função do tempo? Então, daqui a gente tira que a velocidade também é uma função do tempo. Para cada tempo, eu tenho uma velocidade diferente. Isso é a velocidade instantânea, certo? A velocidade média não. A velocidade média eu pego todo o deslocamento, divido pelo tempo total do deslocamento e eu tenho um número, certo? Esse número a gente chama de velocidade média. A velocidade instantânea não. Ela é uma função do tempo. Para cada tempo, eu tenho uma certa velocidade, certo? A velocidade instantânea, muitas vezes a gente omite esse adjetivo instantânea, certo? Então, quando eu falar só velocidade, eu estou me referindo a essa velocidade instantânea, certo? E assim, calcular a velocidade instantânea, ela é bem mais complicada que calcular a velocidade média, certo? A velocidade média é bem simples, né? A velocidade média a gente viu, é a divisão de dois números, ΔS sobre ΔT, certo? Se eu tenho ΔS, se eu tenho ΔT, divido um pelo outro, acho a velocidade média. É muito simples. Agora, achar a velocidade instantânea já é um processo mais complicado matematicamente. Inclusive, né, esse processo de você achar a velocidade instantânea foi desafiador, né, para os matemáticos ali do século XIV, XV, XVI, certo? E foi através da procura dessa velocidade instantânea, digamos assim, né? Claro que não foi só para isso, foi para muitas outras coisas, mas entre elas estava a procura pela velocidade instantânea, foi que se criou o que a gente chama do cálculo diferencial, certo? Lógico que aqui a gente não vai ver, a gente não vê cálculo diferencial a nível do ensino médio, certo? Mas é importante que a gente entenda o conceito, certo? E qual é o conceito? O conceito foi o seguinte, para você calcular a velocidade instantânea, né? O pessoal realmente não sabia como calcular. Como é que calcula a velocidade instantânea? Ele sabia como calcular a velocidade média. Eu pego a distância e divido pelo tempo, certo? Mas como é que eu vou calcular a velocidade em um instante, né? Porque toda velocidade que eles conheciam, eles tinham que pegar uma certa distância e dividir pelo tempo que demorou para percorrer, né? Dividir ali pelo tempo que demorou para percorrer. Mas como é que eles vão conseguir a velocidade em um único instante? Né? Se eles teriam que deixar passar um tempinho para medir essa velocidade, para medir a velocidade, tudo bem? Então então assim, foi realmente um desafio para os matemáticos, né, e para os físicos achar essa velocidade instantânea. E qual foi a lógica que eles usaram? Talvez a lógica mais óbvia que tem, né? Que o que é? Eu vou dizer o seguinte, que a velocidade instantânea ela vai ser uma velocidade média, mas para um ΔT muito pequeno, certo? Então, ou seja, se eu quero calcular a velocidade nessa posição aqui, certo? Então, se eu deixar o corpo se deslocar até aqui, durante esse ΔT, eu vou ter uma certa aproximação da velocidade instantânea. Se eu deixasse ele se aproximar menos ainda, eu ia ter uma aproximação ainda melhor. Se eu tivesse menos ainda, ainda melhor. Então, ou seja, qual foi a ideia, basicamente? É você calcular a velocidade média, certo? Para um ΔT muito pequeno, certo? Muito pequeno. Tudo bem? Esse conceito de muito pequeno, certo? Depois que conseguiu se estender esse conceito, né, e axiomatizar, certo? De tal forma que, de fato, hoje o que a gente faz é isso, é calcular a velocidade média para um ΔT arbitrariamente pequeno. Matematicamente, a gente escreve assim, ó, para um t tendendo para zero, certo? A velocidade instantânea a gente calcula como sendo a velocidade média, ou seja,
velocidade média, ó, ΔS ou ΔT, só que para um ΔT tendendo para zero, para um ΔT arbitrariamente pequeno, certo? Ou seja, hoje, matematicamente, a gente tem essas ferramentas para fazer esse cálculo, né? Se definiu essas ferramentas e viu que descrevia a natureza de forma correta, tudo bem? Na época, o pessoal não sabia fazer isso aqui, tanto que no começo definiram isso aqui, mas ainda definiram meio sujo, meio mal feito, aí depois de vários anos é que o pessoal foi aprimorando até chegar ao conceito bem definido que a gente tem hoje, certo? Mas, assim, a ideia, é importante a gente saber a ideia, é o que da velocidade titânica que é você calcular a velocidade média para um ΔT tendendo para zero, arbitrariamente pequeno, certo? Essa formulazinha aqui a gente não vai calcular, né? Essa formulazinha aqui, se algum dia você fizer alguma engenharia, alguma física ou matemática, você vê que isso aqui nada mais é do que a derivada de S com relação ao tempo, tudo bem? Mas isso aqui não, a gente não vai usar, certo? Essa formulazinha não vamos cobrar, tudo bem? Então, essa fórmula aqui eu só quero que vocês entendam o conceito. Certo? A gente não vai aplicar ela. Só vamos entender o conceito. Né? Qual é o conceito? Que é calcular a velocidade média quando o tempo tende a zero. Certo? Tender a zero significa dizer que é para um tempo arbitrariamente pequeno. Ou seja, tanto faz qual o tamanho desse ΔT que o resultado vai ser o mesmo para um ΔT muito pequeno. Tudo bem? Então, esse é o conceito da velocidade instantânea. Né? A velocidade instantânea, ela, como eu falei, a fórmula geral para calcular é a derivada, tudo bem? Mas na prática a gente não vai derivar, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai ver a velocidade instantânea para cada movimento específico, certo? Então, eu vou dar um exemplo. Para o movimento uniforme, certo? Que a gente vai estudar daqui a pouco, até, a gente vai ver que a velocidade instantânea é igual à velocidade média, certo? Para o movimento uniformemente variado, que a gente vai ver na próxima semana, a fórmula da velocidade instantânea vai ser assim, ó, V0 mais AT, certo? Para o movimento harmônico simples, que esse aqui a gente só vai estudar lá na física 4, a velocidade vai ser assim, ó, menos 1A ômega seno de ômega t mais um φ, certo? Não se assuste com isso aqui não, sabe, pessoal? Isso aqui não vamos usar nessa disciplina, não. Só estou mostrando para vocês que cada movimento tem a sua velocidade instantânea. Certo? Deixa eu dar uma caidinha aqui, é porque ligaram para mim, aí quando veio para mim a transmissão aqui falha, certo? Vamos lá. Eu estava dizendo o seguinte, que cada movimento tem a sua velocidade instantânea, né? Então, tem a fórmula geral que a gente usa para achar a velocidade instantânea, que a gente não vai usar, que é você derivar, e aqui a gente não vai precisar derivar, certo? Mas cada movimento a gente vai ver qual a velocidade instantânea daquele movimento. Então, se for um movimento uniforme, é igual à velocidade média. Se for um movimento uniformemente variado, é o voat, né? Essa fórmulazinha que que o pessoal chama de voat. O movimento harmônico simples, essa fórmula aqui mais complicada. Né? Como ela é mais complicada, lógico que a gente não vai estudar ela diretamente. Né? E assim eu poderia botar aqui a velocidade de vários tipos de movimento, inclusive, por exemplo, o movimento da Lua ao redor da Terra. O movimento da Lua ao redor da Terra tem também uma certa equação da velocidade, certo? Só que é uma equação bem mais complicada, tudo bem? E aí, como a gente não vai entrar tanto a fundo, né? Só quer entender alguns conceitos mais gerais, aqui a gente não vai estudar os movimentos mais complicados. O movimento harmônico simples, a gente não vai estudar aqui, certo? Na verdade, a gente só vai estudar esses dois movimentos, o movimento uniforme e o uniformemente variado. São os dois movimentos mais simples que existem, certo? O movimento uniforme e o uniformemente variado, né? Mesmo sendo os mais simples, o pessoal vai ter dificuldade, mas a gente fosse pegar os movimentos mais complicados, né? Mas se um dia você for fazer a física, você vai estudar, você vai aprender a calcular a velocidade de qualquer movimento, estudar qualquer tipo de movimento, tudo bem? Mas aqui no ensino médio a gente vai apenas estudar os dois mais simples, né? E aí vamos começar logo estudando o primeiro mais simples,
que é um movimento que a gente chama de movimento uniforme. Certo? De onde é que vem esse nome? Esse nome vem do fato de que as posições elas vão aumentando uniformemente, certo? O que significa dizer? Significa dizer que em intervalos de tempo iguais, você se desloca distâncias iguais, certo? Bom, isso tudo parece ser complicado, mas simplesmente significa dizer o seguinte, que a velocidade ela é constante, certo? Então, qualquer movimento em que a velocidade ela é constante, certo? A gente chama de movimento uniforme, tudo bem? Vamos ver alguns exemplos, né? Então, pode ser um carro andando com velocidade constante, né? Como eu falei, a maior parte do tempo, eu deixo meu carro ali a 60 quilômetros por hora, né? Não posso passar, que é proibido, né? Posso ser multado, posso cometer um acidente. Também não gosto de ir muito devagar. Então, eu sempre deixo ali cravado uns 60 quilômetros por hora, certo? Tem um controle de bordo, né? Um piloto automático, que você pode até programar para ele ficar 60 km por hora cravado, certo? Ou seja, durante aquele período em que o carro está a 60 km por hora, aquele movimento ali é um movimento uniforme. Só que eu vi o sinal vermelho, eu freiei. Então, deixou de ser um movimento uniforme. Por quê? Porque você mudou a sua velocidade. Mas naquele intervalo de tempo em que a velocidade permaneceu constante, certo? É um movimento uniforme. Tudo bem? Qual é a outra? Uma pessoa andando, certo? Uma pessoa andando anda aproximadamente a 5 km por hora, certo? Aproximadamente. Né? Claro que tem gente que anda um pouco mais rápido, gente que anda um pouco mais devagar, mas nós costumamos andar a uma certa velocidade constante, né? No nosso ritmo, cada um tem o seu ritmo, certo? Que gira em torno disso. Então, também é um movimento uniforme, né? A não ser que a pessoa pare. A pessoa parou, deixou de ser uniforme. A pessoa acelerou, né? De repente começou a correr mais rápido. Nesse período de aceleração, ele deixou de ser uniforme. Vamos supor que ele começou a correr bem rápido, e aí depois manteve uma velocidade constante de 10 km por hora, né? Vamos supor que agora ela está correndo aqui, ó. Eu consigo desenhar uma pessoa correndo aqui. Parece que está pedalando. A pessoa está correndo aqui. Pessoa correndo, certo? Porque ela está correndo aqui a uns 10 km por hora, às vezes mais, certo? Então, se a pessoa estiver correndo, durante aquele intervalo de tempo que ela está correndo com velocidade constante, também é um movimento uniforme, certo? Outra coisa que se movimenta com um movimento uniforme é a luz, certo? A luz se movimenta com velocidade constante, certo? Só por curiosidade, a luz ela se movimenta muito rapidamente, né? Na verdade, é a coisa mais rápida que existe. Nada consegue se movimentar mais rápido que a luz, como foi teorizado por Einstein, certo? A velocidade da luz é 3 vezes 10 oitavos metros por segundo ao quadrado. É a velocidade máxima que qualquer objeto pode ter, certo? O som, ele também se movimenta com velocidade constante, certo? O som se movimenta com a velocidade de 340 metros por segundo. Tudo bem? 340 metros por segundo. Também é uma velocidade bem grande, né? Lembrando que 340 metros por segundo, só para a gente ter ideia, em quilômetros por hora, 340 vezes 3,6 dá 1.200 quilômetros por hora, certo? 1.224 quilômetros por hora, ou seja, o som se movimenta com uma velocidade muito grande, certo? Gustavo falou o seguinte, eu vi em algum lugar que tem uma teoria em que a velocidade em que o universo se expande é mais rápido que a da luz. O universo está se expandindo, inclusive de forma acelerada, isso é verdade. Né? Na verdade,
Isso foi até um espanto, isso foi em termos de curiosidade, né? Isso foi descoberto recentemente, certo? E a única forma de justificar que o universo está se expandindo foi o pessoal pensando naquela história da matéria escura, né? Matéria escura seria uma forma de energia, né, de matéria, que nunca ninguém achou, que nunca ninguém identificou, mas que o pessoal acha que existe porque é o único jeito de justificar que o universo está em expansão, certo? Agora, eu nunca vi que seja mais rápido que a luz. Depois eu posso dar uma procurada se nessa teoria que diz que o universo está se expandindo mais rápido que a luz. Eu vou dar uma procurada, certo? Mas, assim, a princípio, né, era alguma coisa assim, né? Mas, assim, quando a gente aí a gente já está falando na fronteira da física, né, na região do conhecimento, que até os cientistas têm discussão do que é verdade e do que não é. Né? Do ponto de vista do que a gente conhece até hoje, né, ou seja, não vamos chegar no extremo de falar da borda do universo, né? Mas se a gente falar, digamos assim, do espaçonave mesmo, certo? O que a gente sabe é o seguinte, é que você jamais vai conseguir acelerar uma espaçonave até uma velocidade da luz, por exemplo, porque não tem energia suficiente, né? Você precisaria ter uma energia infinita, você precisaria ter um motor que produz uma energia infinita para conseguir acelerar uma espaçonave até a velocidade da luz, certo? Por isso que eu disse que é um limite superior, certo? A gente não consegue. Isso a gente já sabe que isso acontece, né? Agora, em relação à bola do universo, realmente, como eu falei, tem várias teorias que aí já está na fronteira do conhecimento, e então tem muita coisa que é discutida, né? Muita coisa que o pessoal nem sabe se é verdade ou se não é, né? Estavam tentando fazer o contrário, parar o tempo. Seria um negócio bem interessante, que de fato, se você parasse o tempo, né? Então, realmente, digamos assim, no limite que você conseguir mudar o comprimento do tempo, né? Chegaram bem perto, né? Congelando alguma coisa a 0 Kelvin. Pode ser, né? Realmente existe essas várias teorias, né? De você congelar alguma coisa a 0 Kelvin, né? E aí, só que como você bem falou, né? Chegaram bem perto, né? O 0 Kelvin, que é o zero absoluto, teoricamente não é atingível, né? É uma das leis da termodinâmica, você não consegue atingir o zero absoluto, certo? Sempre vai existir uma determinada quantidade de energia ali no seu sistema, tudo bem? Isso empiricamente, né? Teoricamente até conseguiria, mas empiricamente você nunca se conseguiu, né? Então, e teoriza-se que nunca se conseguirá, certo? Mas, de fato, existe todas essas questões aí da física moderna, tudo bem? Mas na física clássica as coisas são mais simples, né? E o movimento constante é com a velocidade constante, tudo bem? Só por curiosidade, né? Vamos resolver aqui um exemplo de movimento uniforme. Um movimento curioso, né? Você consegue saber, por exemplo, a distância que um raio caiu de você, certo? Você pode fazer o seguinte, para você fazer esse cálculo, você pode fazer o seguinte, né? Quando um raio cai, o que acontece? Ao mesmo tempo que cai aqui raio, vou desenhar aqui, certo? A luz se propaga até você, certo? E depois, como a luz propaga mais rápido que o som depois vai chegar nos seus ouvidos e você vai escutar o trovão, certo? Primeiro a gente vê o clarão, né? Aquele clarão, o raio, depois é que a gente escuta o som, o trovão do raio caindo, certo? Se você marcar o tempo, né, entre a chegada de um para o outro, certo? Você consegue saber a distância que esse raio caiu de você, certo? Vamos até calcular aqui, tudo bem? Rapidinho, né? Vamos sair de alguns pressupostos, né? Para a gente facilitar a nossa vida.
Vou fazer uma questão, vou fazer de forma simples, certo? Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer de uma forma complicada. Vamos supor o seguinte: como a luz se propaga muito mais rápido que a velocidade do som, né? O som é 340 metros por segundo, certo? A luz se propaga, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver o que é isso aqui. 300 milhões de metros por segundo. Certo? 300 bilhões de metros por segundo. Então, ou seja, a luz propaga muito mais rápido que o som. Então, exatamente, né? Você colocou o que aí? 300 mil quilômetros por segundo. Também, né? É outra forma de se medir a velocidade da luz. Então, vamos pressupor que a luz seja praticamente instantânea. Ou seja, na hora que o raio cai, é a hora que a gente visualiza o raio. Praticamente é instantâneo mesmo, certo? Beleza, então a hora que a gente visualizou o raio, é a hora que o raio caiu. Mas aí demora um determinado intervalo de tempo, certo? Um determinado intervalo de tempo, para você conseguir escutar o som, certo? Então, sabendo esse intervalo de tempo, você consegue calcular o ΔS. Por quê? Porque a velocidade do som não é constante. Se a velocidade do som é constante, certo? Você pode calcular usando a equação da velocidade média. Certo? Porque se a velocidade é constante, então a velocidade média é igual à velocidade dele. Ou seja, você pode dizer que a velocidade do som é o ΔS sobre ΔT, certo? Ou seja, se eu isolar aqui o ΔS vai ser a velocidade do som vezes ΔT. Só para exemplificar, vamos supor o seguinte, que você viu um raio caindo e você contou os segundos. 1, 2, 3. 3 segundos depois, você escutou o trovão. Então, qual a distância que esse trovão está de você? Então, é só você pegar a velocidade do som, que é 340, e multiplicar pelo tempo, que é 3. Então, aqui daria 340 vezes 3 dá 900, daria 1020 quilômetros. Ou metros, perdão. Ou seja, quase 1 quilômetro. Né? A próxima vez que você escutar, exatamente, né? Ou 1,02 quilômetros. Próxima vez que você escutar um, se você vê um clarão de um raio, conte o tempo, né? A cada 3 segundos é 1 quilômetro, certo? Então, se você contar 6 segundos, aquele raio caiu a 2 quilômetros de você, certo? É uma forma de você calcular, certo? A distância que um raio está de você. Tudo bem? Vamos lá, só para a gente finalizar aqui a aula, certo? Vou só falar o seguinte. No caso do movimento uniforme, a gente já viu que a velocidade ela é constante. E nesse caso, você pode dizer o seguinte, que a velocidade ela é igual à velocidade média, igual como eu falei mais cedo. Então, você pode calcular a velocidade como sendo ΔT sobre ΔT. Só deixar uma coisa clara. Quando eu falo só velocidade, estou me referindo à velocidade instantânea, certo? Então, essa equação está dizendo? Que a velocidade instantânea é igual à velocidade média. O movimento uniforme é o único que isso acontece. Em qualquer outro movimento, você não pode dizer que a velocidade é igual à velocidade média, certo? Qualquer outro tipo de movimento. Só no movimento uniforme você pode dizer que a velocidade é igual à velocidade média. Se calcula do mesmo jeito, como sendo ΔT sobre ΔT. Tudo bem? Inclusive, você ainda pode escrever essa equação da seguinte forma. V é igual a ΔS, que é o S menos a posição inicial, certo? Uma posição final, S, menos a posição inicial, dividido pelo ΔT. ΔT é o tempo transcorrido, vamos chamar só de T, certo? Vamos supor que o meu relógio estava inicialmente zerado e eu aciono o meu cronômetro assim que eu começo a se movimentar, certo? Se eu trabalhar aqui com essa equação, rearranjar os termos, eu vou obter isso aqui, ó. S igual a S0 mais VT. Essa aqui é a famosa equação do sorvete, né? Só chama de sorvete, sorvete, né? Sorvete. Que é a equaçãozinha, né? Que relaciona a posição com o tempo. Lembra que eu falei? Pessoal, a posição ela é uma função do tempo. Para cada tempo eu tenho um valor da posição. No movimento uniforme, né? No movimento uniforme, essa relação é dessa forma aqui, certo?
o tempo, a cada tempo, eu tenho uma posição seguindo essa equação, né? Multiplico aquele tempo pela velocidade, somo com a posição inicial, né? O que é esse zero? É a posição inicial, a posição que o corpo estava quando o seu relógio marcar zero, certo? Quando o relógio marcar zero, ele está nessa posição, esse zero, certo? E aí eu tenho a posição para qualquer tempo que eu queira, tudo bem? Na nossa próxima aula, a gente vai estudar um pouquinho dessa equação, né? Porque essa equação, a gente diz que é uma equação, é uma função polinomial do primeiro grau, ou então uma função afim, né? Aquela assim, ó, y igual a mx mais b, certo? Aquela que você estudar na matemática. Qual a diferença aqui? É que o x é o t, o m é o v e o b é o s0, mas é a mesma coisa. Então, todas as propriedades que aquela função afim tinha, essa aqui vai ter. E a gente vai estudar os gráficos, né? E vamos ver alguns exemplos dessa equaçãozinha aqui, certo? Mas como a gente já está dando 1 hora de aula, certo? Então, é o seguinte, por hoje eu vou ficar por aqui, certo? Você tem alguma dúvida? Alguma dúvida, Gustavo, sobre a aula de hoje? Se você não tiver nenhuma dúvida, a gente pode ficar por aqui, certo? Se você lembrar de alguma dúvida, você pode perguntar lá no WhatsApp ou então no Google Classroom, tá ok? Que aí eu posso esclarecer, né? Então, por hoje a gente fica por aqui, certo? A gente se vê na próxima semana, né? Talvez eu já esteja, talvez eu passe a lista, acho que não essa semana, porque a gente não tem conteúdo suficiente. Na próxima semana eu devo estar passando a primeira lista, né? Quando a gente já termina a parte de movimento uniforme, certo? Então, a gente fica por aqui até a próxima semana, Gustavo. Qualquer dúvida você pode me perguntar lá no WhatsApp. Tudo bem? Então, tchau.